A Copa do Mundo se aproxima e a grande novidade e mais polêmica delas é o aumento de 50% no número de participantes. Saiu do clássico modelo de 32 nações, que perdurou pelos últimos 7 mundiais, de 1998 a 2022, para um novo formato com 48 países lutando pela glória. E nós, aqui do Até a Copa, pretensiosamente decidimos tentar medir a força dessas seleções e as classificamos de primeira a 48ª. E aí? Quem é a melhor para essa Copa do Mundo? Qual a pior? Quem tá ali na meiuca? Pois é, ousamos e vamos tentar exatamente isso. Classificar de primeiro a 48ª entre todas as 48 seleções que vão disputar essa Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México, agora em 2026. Vamos tentar classificar uma a uma, é muito difícil, são muitos empates técnicos, mas a gente vai se arriscar. É claro que a FIFA tentou boicotar esse nosso vídeo com esse aumento estrondoso no número de seleções, atingindo 48, mas a gente vai tentar ser bem rápido, bem sucinto nas análises, para não perder tanto tempo. É muito país, é muita seleção. Então vamos lá, vamos tentar a sorte. E claro, a gente vai contar sempre com o seu like, com a sua inscrição aqui no Até a Copa e com a sua opinião, que é muito importante. E faça a sua lista também, de 1 a 48. O que você acha? Quem é a melhor seleção da Copa do Mundo? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e por aí vai, até a pior seleção da Copa, a 48ª. Então, vamos nessa, vamos pro quadro. Bom, beleza, a gente tem que começar então pela anfitriã, cabeça de chave do grupo A. A gente começa grupo a grupo, na ordem. México. México, com certeza, consolidou o seu declínio na história das Copas do Mundo e na história do futebol de seleções nos últimos anos, né? Uma seleção que antes era muito internacionalizada, muitos do que a gente vai ver na Copa do Mundo, muitos atletas jogam no América do México, no Chivas, no Cruz Azul. Isso significa que, e tem outros, Monterrey e por aí vai, isso significa que necessariamente é uma seleção ruim, não competitiva? Não, o México tem muita cultura de futebol. Claro que é a primeira seleção analisada, a gente vai fazer o comparativo, principalmente nesse grupo A, de México, África do Sul, Chequia e Coreia do Sul, mas claro, é a primeira a ser avaliada, a gente vai colocar então o México no primeiro lugar por enquanto. E aí a cada nova seleção que a gente vai analisando, a gente vai mudando as posições, vai caindo, vai subindo, enfim, vamos ver. A Coreia do Sul eu trago porque eu vejo como um empate técnico com o México. Se a gente for analisar nesse critério da internacionalização dos jogadores, a Coreia do Sul tem muito mais. Você tem o Kang In-lee, jogador do PSG, canhoto, ótimo jogador de bola. Tem o outro Lee, que é meio campista, que joga na primeira divisão da Alemanha. E aí você tem uma série de jogadores que atuam em ligas menores. O Heung-min Son, que ainda é uma estrela, agora está na MLS, né, no Los Angeles, mas ainda é um cara muito bom, competitivo, certamente vai fazer gols nessa Copa do Mundo, e vai participar de muitas jogadas, vai ser uma referência sul-coreana. O Kim, zagueiro, Min Jae-kim, jogador do Bayern de Munique, também é outro importante. É uma seleção muito mais internacionalizada em relação ao México, mas na minha ótica, na forma de ver, eu vou usar o critério dos amistosos recentes. O México vem de amistosos bons, mas recentemente empatou com Portugal em 0-0, não era Portugal 100%, mas era quase, tinha muitos titulares, e empatou também com a Bélgica em 1-1. A Coreia não, a Coreia tomou um 4-0 da Costa do Marfim, não atua com a sua força máxima, mas muitos titulares também. Eu ainda acredito que a cultura de futebol do México, mesmo montando uma seleção muito doméstica, com até algumas referências internacionais, né? O Obed Vargas, do Atlético de Madrid, o Raul Jiménez, o Santiago Jiménez também. Eu coloco o México à frente da Coreia do Sul, mas é empate técnico. Eu acho que dá muito jogo, não dá para prever o que vai acontecer nessa partida entre eles, mas México continua em primeiro, com a Coreia do Sul em segundo. Vamos analisar então a África do Sul, que é outra seleção muito doméstica, né? Ela não vai apresentar pra gente grandes referências internacionais, vai apresentar um catadão entre as suas principais equipes, o Mamelodi Sundowns e o Orlando Pirates. Pode até surpreender nesse grupo, mas ela é a pior aí das quatro, me parece muito claro. Não vou alongar muito sobre a África do Sul, coloco ela, então, por enquanto, no terceiro lugar. Chequia, pra mim, é a pior europeia. Esse é um grupo que dá muito samba, dá muito jogo, porque as seleções se parecem muito. Então a gente pode ter uma surpresa da África do Sul, mas a gente tem uma tendência de ter Chequia, Coreia e México mais atentas a essas vagas. E é bom a gente destacar que até 3 seleções podem passar, as 2 primeiras garantem vaga, mas as 8 melhores terceiras dentro de 12 grupos garantem vaga também. Então pode ser que surja uma terceira colocada. A gente vai ver muito nessa Copa, esperem, jogos de compadre ali, o pessoal lutando muito por fazer 4 pontos. Muito provavelmente quem fizer 4 pontos estará no mata-mata. Sobre a Chequia, é uma seleção de força física, o estilo clássico aí das seleções do Danúbio, que a própria Tchecoslováquia já trazia. A gente tem alguns destaques, o Patrik Schick, que foi goleador
da última Euro, não dessa Euro de 24, mas da Euro lá de 2020. É um goleador, jogador do Bayer Leverkusen. Você tem o Schultz também, que é um cara importante, é o artilheiro do Lyon na temporada. Darida, que é muito experiente, jogou anos no Hertha Berlim, um jogador de meio campo. Ao lado dele o Souček também, que é titular há muito tempo do West Ham. Uma eliminatória da Copa que ela conseguiu seu objetivo, passou na repescagem, mas a forceps ganhando nos pênaltis, os 2 confrontos eliminatórios, mas a trajetória não foi muito boa. Chegou a tomar 5-1 da Croácia, perdeu para as Ilhas Faroe em um determinado momento também do grupo. Entre México, Coreia e Chequia, eu vou botar a Chequia. É um empate técnico entre as 3, mas eu coloco a Chequia em terceiro. Então a gente sai desse grupo com o México em primeiro, Coreia do Sul em segundo, Chequia em terceiro e África do Sul. Bom, já que a gente já está falando de Copa do Mundo, fazendo essas comparações todas, é muito legal, e sempre que a gente faz uma comparação, a gente tem que olhar para a história, e falando em história, a gente está lançando o nosso projeto, que vocês já estão conhecendo aos poucos, que é a Copa e o Mundo. São livros divididos em vários fascículos, um fascículo para cada edição de Copa do Mundo, e nós já lançamos 2. O da Copa do Mundo de 1930, A Gênese sob o Céu de Montevidéu, um livro com 117 páginas, tem todos os detalhes, todos os bastidores, todas as histórias, das mais conhecidas, as menos faladas, é muito interessante. O livro ficou bem legal e já tem o link aqui na descrição para você adquirir. Além da Copa do Mundo de 1930, já lançamos também o da Copa do Mundo de 1934, o futebol de farda sob os signos do fascismo, falando da Copa de 1934, que foi aquela Copa do Mundo em meio à gerência, ao comando de mão forte do regime fascista, forte, opressor, totalitário, e dentro daquele ambiente, a Itália acaba sendo a grande campeã do mundo, e a gente aborda vários itens ali polêmicos dessa Copa do Mundo, inclusive um dos capítulos falando do árbitro Ivan Eklund, que foi um sueco que apitou a semifinal, Itália e Áustria, e a final, Itália e Tchecoslováquia, bastante polêmico. Então vale a pena, os 2 livros já estão lançados, com um link aqui na descrição desse vídeo, você clica, olha, eu garanto, é muito legal. 2 coisas, primeiro que você vai tirar onda sobre a história das Copas do Mundo, vai poder contar um monte de novidade na sua roda de Copa do Mundo, vai falar da Copa de 30, de 34, vai tirar aquela onda de conhecedor das Copas, e também, claro, vira um apoiador aqui do Até a Copa, e a gente precisa muito, é muito legal poder contar com vocês, tá bom? Então, claro, se vocês puderem ajudar, mas não é só uma ajuda não, é conteúdo de qualidade e muito bom. São livros de mais aí de 100 páginas, da Copa de 30, a Gênese sob o Céu de Montevidéu, 117 páginas, e o Futebol de Farda sobre os signos do fascismo, também aí com mais de 100 páginas, são 115 se eu não estou enganado, e vocês vão poder adquirir clicando no link abaixo. Então é isso, e vamos continuar com o vídeo analisando todas as seleções da Copa do Mundo de 1 a 48, vamos lá. Bom, vamos falar do grupo B, que tem a seleção do Canadá, tem também a Bósnia, o Catar e ainda a Suíça. Começando pelo Canadá, o Canadá é uma seleção em ascendência, né? Começou a ter mais jogadores na Europa, evoluindo na carreira. Um exemplo claro é o Jonathan David, o atacante centroavante, hoje atua na Juventus e é um titular ocasional. Claro, Alphonso Davies continua sendo a principal referência. O Canadá evoluiu, mas ainda é uma seleção com muitas deficiências, então eu vou colocar o Canadá apenas à frente da África do Sul, por aqui, né? Abaixo de 3 lá do outro grupo, atrás do México, da Coreia e também da Chequia. A gente passa para falar da Bósnia. A Bósnia é uma seleção que a análise é muito parecida com a da Chequia, mas eu acho que a Bósnia está à frente. É importante destacar que a Bósnia, em 2023, ela só venceu o Liechtenstein, em 2024 não conseguiu ganhar nenhum jogo, é bem verdade que ela disputou a primeira divisão da Nations League, e em 25 a coisa começa a mudar. Vem a eliminatória da Copa do Mundo, a Bósnia estava posicionada num grupo com a Romênia como sua principal adversária. Ela ficou à frente da Romênia, venceu os 2 jogos da Romênia e conseguiu mais do que isso, conseguiu disputar até os últimos minutos da última rodada contra a Áustria, vencia em Viena por 1-0 e acabou sofrendo um gol na reta final, um gol lá aos 30 e tantos do segundo tempo, perdendo a vaga direta para a Áustria, mas indo para a repescagem e conseguindo avançar 2 vezes nos pênaltis, inclusive sendo a carrasca da Itália, que acaba eliminada pela 3ª vez consecutiva pelas mãos da Bósnia. A parte ofensiva da Bósnia é um pouco superior, com o Demirovic, o Tabakovic e também o Dzeko. Acho que esse trio é um trio bom. Então, nessa comparação, eu vou colocar a Bósnia à frente da Chequia, à frente da Coreia do Sul e à frente do México. Acho que a Bósnia ocupa o nosso primeiro lugar, vamos ver até quando dura aí na primeira posição. A gente fala do Catar, pouco a se dizer do Catar, é a atual campeã da Ásia, é verdade, merece essa moral, mas o Catar fez uma eliminatória para a Copa do Mundo bem ruim, bem irregular. Dá para cravar que se a Ásia não tivesse 8 vagas diretas, e conseguiu até a sua 9ª através do Iraque,
o Qatar teria sido eliminado. O Qatar precisou da quarta fase para garantir a vaga. Inclusive, foi uma surpresa conseguir vencer o Emirados Árabes. Lembrando que as duas se enfrentaram na fase anterior. E os Emirados Árabes ganharam os 2 jogos, inclusive um deles por 5-0. Então, o Qatar aí tem como resultados, no seu cartel aí de eliminatórias, uma derrota para o Quirguistão, por exemplo, derrotas para o Irã, 2 derrotas para os Emirados Árabes, uma delas de goleada, foi goleado pelo Irã também. Enfim, não foi uma trajetória final para chegar nessa Copa do Mundo boa. Eu não tenho como não colocar o Qatar na última colocação, atrás inclusive da África do Sul, nesse levantamento aqui. A gente fala agora da Suíça. Para mim, é uma das grandes possibilidades de surpresa europeia, para avançar bastante, quem sabe quartas de final, até dependendo do chaveamento uma semifinal. Acho a Suíça muito equilibrada como time, tem um trio de defesa muito forte, com o Akanji, Elvedi e o Ricardo Rodrigues, o Akanji da Internacional, um jogador bem rodado, experiente, mas tem outros atletas, né, de meio que me agradam muito. Ainda tem o Xhaka, veterano, ainda é um cara importante, tem o Ebischer, que é um cara que joga na primeira divisão da Itália do Pisa, que é bem talentoso, mas tem muita velocidade na frente, com destaque para o Ndoye. Ndoye é um cara bem rápido, mas tem o Okafor, o Anduni, que agora está jogando no Benfica. É uma seleção boa, com velocidade na frente, propositiva, e tem honrado muito bem nesse ciclo, tem jogado muito bem. Fez uma ótima Eurocopa, foi até as quartas de final, só caiu nos pênaltis para a Inglaterra, ganhou da Itália nas oitavas antes, jogando melhor, não só venceu e convenceu, jogando melhor do que a Itália realmente. Então é uma seleção que me agrada muito e eu vejo como uma das boas possibilidades de surpresa nessa Copa do Mundo. Então eu não posso colocar a Suíça numa posição diferente, até aqui, que não seja o primeiro lugar. Então a Suíça lidera esse ranking, esse levantamento até aqui nessas 8 seleções avaliadas. Bom, vamos falar do grupo C, que é o grupo do Brasil. O Brasil, portanto, primeira seleção grande aqui a gente avaliar. É sem dúvida que nessa lista até aqui, das 8 que apareceram, o Brasil é a 9ª, o Brasil vai ser primeiro. O Brasil está em primeiro lugar, à frente tomando aí o primeiro posto da Suíça, né? Brasil em primeiro. Brasil, a gente vai poder falar isso ao longo da análise com as outras seleções. O Brasil é uma seleção boa, com jogadores decisivos, importantes. É o caso do Rafinha, é o caso do Vinícius Júnior, jogadores ascendentes na Europa, como é o caso do João Pedro. Enfim, Luiz Henrique, a gente vai aqui mencionar diversos jogadores importantes. Nesse cenário que é diferente do jogo de seleções, de fato, quando você vai comparar com o universo dos clubes, é muito diferente. Os jogadores têm a oportunidade no clube de treinar todo dia, de trabalhar junto, de ter um sequencial de jogos imenso, uma vastidão de possibilidades, de esquemas táticos diferentes a serem trabalhados, formas diferentes do cara se encaixar. E na seleção brasileira não é assim, né? Os jogadores se encontram um pouco, a gente sabe, essa é uma discussão antiga. Então o trabalho de conjunto sempre é prejudicado no jogo de seleção, mesmo numa Copa do Mundo, quando eles se fecham ali um mês inteiro para trabalhar juntos. É um pouco diferente. Então, nesse universo do futebol de seleções, é muito importante o perfil do jogador de botar a bola debaixo do braço e decidir. Às vezes não, quase sempre numa Copa do Mundo, a individualidade vai pesar muito, muito mais do que o conjunto. No cenário de futebol de clubes, no futebol de hoje, o conjunto pesa demais. E eu acredito hoje no Rafinha e no Vinícius Júnior como esse tipo de jogadores que funcionam muito bem dentro de um sistema desenvolvido para que eles explorem o melhor deles. No universo das seleções, eles vão precisar provar que eles podem, num cenário caótico, num cenário de um esquema não montado para eles, não trabalhado para eles, fazer totalmente a diferença e ganhar a Copa do Mundo. Eu ainda não tenho essa convicção. Acho que o Brasil é uma seleção boa, apesar dos pesares, apesar das críticas de geração que muita gente faz, eu ainda acho que é um grande time. Fica em primeiro lugar nessa lista até aqui, mas eu não vejo entre as grandes favoritas da Copa, porque eu acho que falta essa capacidade de botar uma Copa do Mundo debaixo do braço, como o Mbappé já fez em 2018, como o Messi fez em 2022. Vinícius Júnior e Rafinha vão ter que provar serem capazes disso. E os demais também, que são jogadores muito bons, mas esses dois aí principalmente, que são 2 dos 10 melhores jogadores do mundo, pelo menos, eles vão ter que mostrar capacidade para decidir uma Copa do Mundo. Por enquanto, o Brasil está em primeiro. Vamos falar de Marrocos, eu acho que com certeza a melhor seleção europeia. Ela tem um sistema de defesa poderoso, sobretudo quando for enfrentar seleções maiores. É o caso da estreia contra o Brasil. Tem laterais de muita técnica, então a saída pelo lado vai ser muito boa, com o Mazraoui e com o Hakimi. Tem uma série de jogadores que foram evoluindo no sucesso da Copa de 22. O Ounahi, jogador muito importante do Girona, é um cara bem importante. Você tem o Brahim Dias, do Real Madrid, que é um cara que deve fazer a diferença. Falta para o Marrocos talvez um camisa 9 um pouco melhor. Tem ali o En-Nesyri, o El Kaabi,
não sei se são caras de Copa, né, para chegar lá na Copa do Mundo e decidir. Mas se serviu em 2022, eu acho que Marrocos está num nível parecido para 26. Então fique de olho em Marrocos, ele pode chegar longe. É um grupo difícil, esse grupo do Brasil é o melhor até aqui que nós avaliamos. E Marrocos vai ficar uma disputa ali com a Suíça, mas eu ainda vou colocar a Suíça na frente. Eu acho a Suíça mais completa. Coloco o Marrocos em terceiro, por enquanto. Vamos falar do Haiti. Pouco a se falar do Haiti. Vai para essa disputa aí com o Catar para ver quem fica em último. O Haiti teve o grande mérito nas eliminatórias de eliminar Costa Rica e Honduras, duas costumeiras participantes de Mundial. Acho que isso tem um mérito que precisa ser destacado. Na comparação com o Catar, eu vou colocar o Haiti lá para trás. Acho que ainda o Catar pode ter um nível um pouquinho acima. É muito difícil fazer essas comparações, Catar com Haiti, quem é melhor, mas eu vou colocar o Haiti como a pior seleção até aqui. Essa foi a 11ª, né, que nós avaliamos. Então está em 11º o Haiti, logo depois do Catar. Vamos falar da Escócia. A Escócia é uma seleção que tem um problema parecido com o Marrocos. Não tem assim um baita centroavante, né? Tem esse problema do seu goleador. Não tem esse jogador. Tem ali o Thiago para jogar, enfim, nada demais. Mas tem um meio-campo muito poderoso, muito técnico e laterais interessantes. É o caso do Tierney, que talvez deve jogar na linha de zaga, o Robertson também do Liverpool, e no meio-campo poderoso, com o McTominay, o Gilmour, os dois do Napoli, e alguns outros jogadores aí, o Christie é bom jogador também, enfim. É uma Escócia boa, um meio-campo bom, a melhor direção escocesa aí dos últimos 30 anos praticamente. Acredito que tem uma boa chance de classificação, principalmente nesse universo das 8 melhores terceiras avançando, porque ela certamente vai fazer de tudo para ganhar do Haiti na estreia e tentar mitigar um empate contra o Brasil, com o Marrocos ou com uma das duas para fechar com 4 pontos e garantir muito provavelmente a classificação pro mata-mata. Eu coloco a Escócia logo abaixo de Marrocos, um pouco abaixo de Marrocos. Então acho que Marrocos é melhor, né? Um pouco melhor. A Escócia fica um pouquinho abaixo. Então, se eu não estou muito perdido, a gente vai conferir aqui do lado, na nossa lista de Marrocos, está atrás da Suíça, está atrás do Brasil. Então, 4ª colocada, portanto, a seleção da Escócia. Bom, vamos para o grupo D, então, mais uma anfitriã, os Estados Unidos. Dá para dizer que os Estados Unidos têm uma seleção boa, com alguns craques, jogadores bem importantes e bons no futebol europeu. É o caso do McKennie, é o caso do Reina, Pulisic, sobretudo, titular absoluto do Milan. É uma seleção com alguns talentos do meio para frente, o Timothy Weah, tem também o Balogun, um cara que tem se destacado pelo Mônaco recentemente, centroavante. Mas os Estados Unidos tem problemas defensivos ainda e tem resultados ruins de amistosos, tomou um 5-2 da Bélgica mais recentemente. Não esperaria muita coisa, porém joga em casa, tem uma equipe do meio campo para frente razoavelmente interessante, com habilidade, algum talento. Eu vou colocar os Estados Unidos aí numa posição de 5º lugar, logo abaixo da Escócia. Bom, Paraguai. O Paraguai é uma seleção que fez uma ótima eliminatória sul-americana, classificou com tranquilidade, com um sistema defensivo claro, tradicionalmente funcionando. Foi a 2ª melhor defesa, empatado com a Argentina, só abaixo do Equador, né? O Equador tomou incríveis 5 gols apenas, o Paraguai tomou 10, mas foi a 2ª melhor defesa junto com a Argentina. Chega com muitos atletas brasileiros. Maurício, né, que escolheu ser paraguaio, a cidadania paraguaia, deve jogar a Copa do Mundo. Maurício do Palmeiras, né, o Sousa também do Palmeiras, esse é paraguaio mesmo, e vai atuar na Copa do Mundo também. Gustavo Gomes, Balbuena, Bobadilha, uma série de jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro vão estar na Copa do Mundo, com destaque para o Gomes, jogador importante, titular na Premier League. É uma seleção carente de talento, mas que tem conjunto bom, conjunto importante. Então a gente vai colocar o Paraguai. É difícil, ele empata tecnicamente com muitas seleções, mas acho que a gente volta para aquele patamar ali de México, Coreia do Sul e Chequia. Eu vou colocar o Paraguai abaixo da Coreia do Sul, à frente da Chequia. Continuando nesse grupo D, a gente fala da Austrália, uma seleção que não brilhou no ciclo, foi muito briosa na Copa do Mundo, fez um jogo muito duro contra a Argentina nas oitavas de final, na Copa de 22. Teve uma boa performance, ganhando 2 jogos na primeira fase, algo inédito para os australianos. Chegaram para as oitavas e acabaram perdendo, mas vale o destaque, ganhando da Dinamarca, inclusive, né, naquela fase de grupos. Teve um ciclo mais ou menos,
classificou com alguma folga, mas teve um início difícil, chegou a perder para o Bahrein em casa, na estreia da fase decisiva, depois não perdeu mais, ganhou os últimos 4 jogos, vitórias importantes contra Japão e Arábia Saudita nas 2 últimas rodadas, mas é uma seleção, poucos jogadores em centros importantes, coloca a Austrália numa posição também nessa faixa aí, onde a gente acabou de colocar o Paraguai, só que abaixo do Paraguai, abaixo da Chequia também. Acho que a Austrália vai ficar ali à frente só do Canadá mesmo. Canadá, África do Sul, Catar e Haiti. Para fechar, a Turquia, uma das seleções europeias medianas, das que eu mais gosto. Acho que é uma boa candidata a surpreender. É uma seleção que costuma, sempre nesses campeonatos curtos de mata-mata, ela vai muito bem, né? A Turquia não tem uma tradição imensa de Copa do Mundo, mas ela participou em 2002 e ela foi muito bem, com uma seleção que também não era muito falada, como essa também não é. E na repescagem, ganhou os 2 jogos de 1-0, sendo superior aos seus adversários na última partida contra o Kosovo. Vencendo por 1-0, tinha vencido a Romênia antes, né, na semifinal. Romênia e depois Kosovo. E avançou. Tem alguns craques bem importantes, com destaque para 2 jovens, que podem ser os atletas aí de muito destaque no Mundial. Arda Güler e Yildiz da Juventus, Arda Güler do Real Madrid, mas tem outros caras bons, o Artur Koglu é um cara interessante, o Çalhanoğlu também, outro cara rodado e experiente, que eu acho a Turquia tecnicamente boa e com um perfil muito brioso nesse tipo de campeonato, nesse tipo de jogo. Foi muito bem na Euro. Ela vai muito bem quando ela tem esses momentos de decisão, né? É uma seleção que eu acho que, embora ela não participe muito, ela é uma seleção de Copa do Mundo, que ela vai até o último limite. Eu acredito na Turquia até liderando esse grupo D dos Estados Unidos. Eu vou colocar a Turquia abaixo, à frente da Escócia e atrás só de Marrocos, Suíça e Brasil. Então, ela é a 4ª colocada até aqui. Eu coloco a Turquia lá em cima, no 4º posto, à frente da Escócia, logo atrás de Marrocos. Vamos passar então a classificação. Primeiro lugar até aqui o Brasil, segundo Suíça, terceiro Marrocos, quarto é a Turquia, quinto a Escócia, sexto Estados Unidos, sétimo Bósnia, oitavo México, nono Coreia do Sul, 10º Paraguai, 11º Chequia, 12º Austrália, 13º Canadá, 14º África do Sul, 15º Catar, 16º, por enquanto pior, Haiti. Chegamos no grupo E de Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador, um bom grupo também, interessante. A Alemanha, acho que é uma boa seleção, vai estar entre as melhores aqui na nossa lista, mas acho que ela tem um problema parecido com o Brasil, até um pouco pior, porque eu acho que a Alemanha tem menos nível individual do que o Brasil. A Alemanha tem muitos jogadores bons, é o caso do Gnabry, do Sané, do Goretzka, do Florian Wirtz, o centroavante, o Kai Havertz também, o Voldemort, que está aí recentemente fazendo gols pela seleção, mas acho que falta alguém para botar a bola debaixo do braço e ganhar uma Copa. Mas falta gente para decidir. E nos momentos de embate mais difíceis, a Alemanha se mostrou abaixo de seleções como Portugal, como Espanha, que venceram ela recentemente. Inclusive, na Euro foi até uma evolução bem destacada, mas quando chegou no confronto mais pesado contra a Espanha, ela foi inferior e perdeu, foi na prorrogação, mas acabou sendo eliminada, embora tenha jogado ali no limite. Continua sendo uma boa seleção, pode ter bons resultados, pode mudar essa história recente de 2 eliminações na primeira fase consecutivas, mas nessa etapa aqui eu coloco a Alemanha em segundo lugar. É quase um empate técnico com a Suíça, inclusive elas se enfrentaram recentemente e a Alemanha conseguiu vencer por 4-3. Se a Suíça tivesse vencido aquele jogo, eu colocava a Alemanha atrás da Suíça. Mas como ela conseguiu vencer, vou colocar a Alemanha em segundo lugar, só atrás do Brasil. Falando de Curaçao, bom, Curaçao é uma seleção que está em festa, já é uma vitoriosa por disputar a Copa do Mundo nesse ano, e claro, tem que estar muito feliz por isso, mas acho que não dá para esperar muito de Curaçao, ela vai estar lá na disputa das piores posições. Vou colocar em 18º, à frente do Haiti, porque elas se enfrentaram nas eliminatórias e Curaçao venceu por 5-1 contra o Haiti. Por isso coloco Curaçao à frente. Costa do Marfim, uma seleção interessante, bom ficar de olho. Teve uma eliminatória muito forte, africana, né? Ganhando praticamente todos os jogos. Só teve alguma dificuldade ali com o Gabão, que foi uma seleção que impôs problemas. Mas vem de amistosos importantes. Uma vitória muito expressiva contra a Coreia do Sul por 4-0. Agora em março, teve mais uma vitória em amistoso também. Ela vem numa sequência boa e tem jogadores importantes. O Seko Fofana, jogador do Porto, Indicá, da Roma, o Sangaré também, que joga na Premier League, Diallo, do Manchester United também, enfim. Tem alguns atletas aí importantes. Eu acho que a Costa do Marfim vem para representar aquele clássico futebol africano, com velocidade, bom nível técnico, habilidade do meio campo para frente.
e um bom sistema de defesa. A Costa do Marfim pode ser uma surpresa, eu acho que vai classificar para os mata-matas sim. Eu vou colocar a Costa do Marfim bem acima, assim, ela vai ficar acima da Escócia. Ela vem pro 6º lugar. Passo direto para o Equador, que tem um feito extraordinário nas eliminatórias sul-americanas, tomou apenas 5 gols em 18 jogos, né? São 9 adversários, 18 rodadas, tomou apenas 5 gols, simplesmente sensacional, e muito disso se deve a um trio muito forte de defesa, que é formado pelo Hincapié, Hincapié jogador do Arsenal, o Pacho do PSG e também o Stupinhan, que é um cara bem importante, lateral. Então, tem o Moisés Caicedo na volância também. É um time bem bom, recente de problemas na frente, né? Não tem jogadores de ataque ali muito importantes, vai ficar mais uma vez dependendo do Ener Valencia, vai ter um Gonçalo Plata ali do Flamengo. Não dá para esperar muito da ofensiva do Equador, mas na defesa é uma seleção forte. Para mim é empate técnico aí com a Costa do Marfim, vou colocar abaixo. Uma posiçãozinha abaixo, vai ficar aí no 7º lugar desse ranking até aqui. Bom, o grupo F agora, muito forte, de Holanda, Japão, Suécia e Tunísia. A Holanda, ela vai aparecer bem posicionada nesse ranking, não liderando, mas a Holanda ela chega para essa Copa com referenciais muito parecidos de 4 anos atrás, os mesmos grandes destaques. A gente vai destacar o Gakpo e o Memphis Depay, claro, nesse ataque holandês, e outros jogadores importantes como o Frank de Jong, o Dumfries também é outro merece destaque, o Van Dijk na defesa, evidentemente, o Van de Ven, por aí vai. Outros jogadores agora que me fogem, mas jogadores importantes. A Holanda é forte, vem com uma base bem interessante de 2022, mas não é aquela coisa, falta a Holanda um pouquinho de capacidade de decisão, parecido com o que falta no Brasil e talvez na Alemanha, só que com ainda menos técnica, ainda menos de onde tirar. A gente vai colocar a Holanda na 4ª colocação, acima de Marrocos, mas abaixo da Suíça. Então a gente tem Brasil, Alemanha e Suíça, e a Holanda agora ocupando o 4º lugar. O Japão é, sem dúvida nenhuma, a seleção que mais tem surpreendido nesse ciclo. São 5 vitórias seguidas nos amistosos, com destaque para a vitória de virada para cima do Brasil e vitória contra a Inglaterra, mas tem vitória contra a Escócia também. Então o Japão dá para a gente defender a ideia de personalidade de futebol, assim, do toque curto, do passe muito bem executado, é uma seleção bastante técnica, com alguma capacidade de velocidade. Falta um centroavante, no entanto, falta referência, mas dá pra gente mencionar aí um trio que pode fazer a diferença para o Japão nessa Copa do Mundo. O Hitsu Doan, o Kamada, também muito importante, e o Mitoma, 3 jogadores aí atuando em ligas importantes e que devem ser os pilares aí dessa parte ofensiva do Japão, mas com alguns destaques aí pro Ito, por exemplo, que joga no Bayern, o zagueiro, e outros. Suzuki também é um goleiro que tem se destacado aí no cenário internacional, muito jovem, né? Um goleiro japonês negro, né? Ele tem mãe ganesa, se eu não me engano, e o pai é japonês, ou o inverso. Acho que a mãe é japonesa e o pai é ganês, se eu não me engano. É o Suzuki, que inclusive é nascido nos Estados Unidos, mas joga pela seleção do Japão. É um Japão bem forte, de grandes resultados, e eu não posso jogar o Japão muito para baixo, mas o Japão merece pelo menos o 5º lugar, bem próximo da Holanda, um pouco abaixo, à frente de Marrocos pelo menos. Então coloco o Japão na 5ª posição, só atrás de Brasil, Alemanha, Suíça e Holanda. A gente fala da seleção da Suécia. A Suécia tem altura, tem força física, tem boa qualidade de jogo, tem um grande centroavante que é o Gyökeres, que é o cara, um dos grandes centroavantes da atualidade, jogador do Arsenal, e com ele o Elanga, que é um ótimo atacante também do Newcastle. Essa dupla tem uma boa chance aí no Mundial, junto com o Isaac, eventualmente, caso chegue na Copa, de realmente brilhar pela Suécia. É uma seleção que foi muito mal nas eliminatórias, mas quando foi chamada a responsabilidade de lutar pela vaga, é bom destacar que a Suécia, embora tenha ido mal, ela também já tinha conhecimento que ela estaria na repescagem, né? Era algo que já era sabido pela campanha dela na Nations anterior. Então ela foi para a repescagem e aí venceu os 2 jogos, batendo a Ucrânia facilmente por 3-1 e na decisão bateu a Polônia por 3-2, com gol inclusive decisivo do Gyökeres. Então é isso, é uma Suécia boa, não é sensacional, já tivemos Suécias bem melhores, mas é uma seleção que tem tradição, tem peso. Eu vou colocar a Suécia numa boa posição, mas abaixo de Holanda e Japão. Ela vai ficar também no top 10, mas em 8º lugar até aqui.
Top 10 até aqui. Não sei se vai durar no top 10 ao fim da análise, não. A gente vai falar agora da Tunísia. A Tunísia fez uma eliminatória da Copa bem suave, bem tranquila, sem grandes problemas. Embora todo jogo da Tunísia que eu pude assistir, assisti 2, se eu não estou enganado, sempre muito sofrido, né, para fazer os gols. Falta repertório ofensivo. É uma seleção forte defensivamente, e você olha na defesa, tem muitos atletas fora do país, em centros importantes, europeus inclusive, muitos deles, mas é só na defesa, né? Do meio para frente, falta nível, falta qualidade para definir, para fazer gol, para ganhar os jogos e avançar nas fases da Copa. Então eu não acredito muito na Tunísia, embora não seja uma seleção ruim, é uma seleção difícil de ser batida. Eu vou colocar ela naquele nível ali que tem Coreia do Sul, Paraguai, Chequia, abaixo dessas, 18º lugar, logo à frente da Austrália. Bom, estamos analisando aqui as seleções da Copa do Mundo de 1 a 48. Falando em Copa, eu quero apresentar para vocês o mais novo projeto do Até a Copa, que é a Copa e o Mundo. Uma série de livros em diversos fascículos e para cada fascículo uma edição de Mundial. Por aqui já lançamos os 2 primeiros, referentes à Copa do Mundo de 1930 e da Copa do Mundo de 1934. Em 30, a Gênese sob o céu de Montevidéu, mostrando tudo da Copa do Mundo inaugural disputada e conquistada pelo Uruguai, e da Copa de 1934, o futebol de farda sob os signos do fascismo. E aquela Copa, em 34, vencida pela Itália, mais uma vez vencida por uma mandante, tem vários episódios ali marcantes, alguns lamentáveis, mas outros também que celebraram um momento de transformação na história do futebol, como o WM aparecendo muito bem, enfim. São vários capítulos nesse livro, nesses 2 livros, que vocês vão poder adquirir. O link está aqui na descrição desse vídeo. Copa de 1930, a Gênese sob o céu de Montevidéu, e a Copa de 1934, o futebol de farda sob os signos do fascismo. Clica aqui nos links da descrição, adquira esses 2 livros e se torne apoiador aqui do Até a Copa. Isso é muito importante pra gente. E, claro, tire aquela onda sobre a história das Copas do Mundo na hora de for falar dos mundiais. Vamos falar do grupo G, que tem Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Bom, a gente fala da Bélgica, é uma seleção que experimentou uma geração muito positiva, muito boa, né, muito forte nas Copas de 2014, 2018 e 22. 22 foi o final dessa geração, a gente pode dizer, e ela saiu derrotada na primeira fase, mas 18, uma Copa de semifinal, foi 3ª colocada, um ótimo resultado. Em 2014, com jogadores muito jovens, conseguiu chegar nas quartas de final, sendo eliminada pela Argentina. Essa geração encontrou o fim e agora passa por uma transição, uma mescla de jogadores veteranos, que fazem parte dessa geração ainda, antiga, e com jogadores mais novos. Aí você tem o Doku, que é um dos grandes astros aí desse time, entre jogadores mais jovens, mas tem aí o Salemakers, De Ketelaere, De Baixo, zagueiro também, merece destaque, e junto deles alguns veteranos. É o caso do Meunier ainda, o Witzel está na seleção até hoje, o De Bruyne ainda é titular, uma das principais esperanças agora no Napoli. O Lukaku ainda pode pintar nessa Copa do Mundo, nessa seleção, é possível, entre outros aí, jogadores veteranos. Vem de alguns resultados interessantes, chegou a fazer um 5-2 nos Estados Unidos, nos amistosos. Eu acho que a Bélgica ela é uma boa seleção ainda, mas não dá para esperar muita coisa como já esperamos em Copas anteriores. A gente vai colocar a Bélgica numa boa posição, em 7º lugar, logo à frente da Turquia, mas logo abaixo do Marrocos. Uma boa seleção, ok, pode proporcionar bons jogos, bons momentos, mas não coloco muita expectativa não. Vamos falar do Egito, uma seleção que se baseia em 2 jogadores internacionais, de fama internacional, e o restante, todos ali, não todos, né, mas grande parte ali atletas do Al Ahly. O Egito tem aí o Marmoush, do Manchester City, como seu centroavante, e o Mohamed Salah atuando ali como um cara para chegar dentro da área e fazer jogadas perigosas. Tem categoria com esses 2 caras, então o Egito merece uma boa posição, mas claro, falta um pouco mais de rodagem, falta defesa, falta uma equipe mais equilibrada, falta elenco, de modo geral, mas tem Marmoush e tem Mohamed Salah, por isso merece uma posição razoável e nada demais. Acho que eu vou colocar o Egito brigando ali com Coreia do Sul, Chequia, mas vai ficar à frente da Tunísia. Então entra na 19ª colocação aqui desse ranking de 1 a 48. Falando do Irã, bom, o Irã tem uma seleção base muito parecida com a da Copa de 22, mas seus jogadores estão mais velhos, né? Os 2 principais destaques, o Taremi e o Azmoun, e alguns outros jogadores aí com passagens em futebol europeu,
mas nada muito a se esperar do Irã. O Irã teve uma classificação para a Copa do Mundo bem tranquila, bem fácil, foi semifinalista da Copa da Ásia, foi eliminado pelo Catar, que acabaria como campeão. Teve inclusive uma derrota para o Catar nas eliminatórias desse ano para a Copa de 26. E teve como destaque aí, jogou 4 vezes com o Uzbequistão e não conseguiu ganhar nenhuma vez. Isso merece um destaque negativo para o Irã. Acho que também é o encerramento de um ciclo de uma seleção que foi muito bem nos últimos anos para se classificar e até fazer bons jogos em Copa. Mas eu acho que isso tem um final agora. Ela vai precisar passar para uma outra geração que vem aí na sequência, mas que ainda não deu o ar da graça com grandes destaques não. Eu coloco o Irã como uma seleção que provavelmente vai apresentar um futebol defensivo bom, num nível parecido com o Egito, mas um pouquinho abaixo. Vou colocar então em 20º, logo à frente da Tunísia, mas abaixo do Egito e da Chequia também, evidentemente. A gente vai falar agora da última seleção dessa chave, que é a Nova Zelândia. Bom, a Nova Zelândia, pouco a se imaginar, é um grupo realmente muito tranquilo para a Bélgica classificar, não dá para negar isso. Acho que a Nova Zelândia é uma seleção que vai entregar marcação, muita força, disposição. Tem até um resultado de destaque aí nesses amistosos, foi golear o Chile por 4-1, mas o Chile realmente... Mas não deixou de ser um resultado interessante da Nova Zelândia, que tem como grande jogador mais famoso aí o Chris Wood, jogador na Premier League, centroavante. Vamos ver o que a Nova Zelândia pode fazer. Como ela está no grupo que tem Egito e Irã, pode ser que ela arrume uns pontos aí, quem sabe, para não ter a pior campanha da Copa. Também não acho que é a pior seleção dentre todas. Acho que a Nova Zelândia ela consegue ficar aí pelo menos na frente do Catar, na frente do Curaçao e na frente do Haiti. A gente fala agora do grupo H, que tem a Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e o Uruguai. Um grupo dado aí para a Espanha se deu bem nesse sorteio. Bom, a Espanha, a gente falou já, falando do Brasil um pouco sobre o futebol de conjunto, futebol individual, falamos um pouco nisso com a Alemanha também. Acho que a Espanha ela representa o ápice do futebol coletivo em seleções. Acho que ela consegue reproduzir uma identidade de jogo criada a partir do tic-tac lá atrás, aquela seleção incrível da Espanha, campeã do mundo em 2010, e esse estilo ele foi perdurando e ganhando adaptações e ajustes. Acho que essa seleção ela consegue trazer com o Lamine Yamal o que sempre faltou para a Espanha, que era a capacidade de resolver numa bola, resolver numa situação rápida. A Espanha tem sempre o problema aí nas últimas competições de questionar o seu centroavante, e isso pode, com Morata principalmente, né, talvez o maior alvo aí de perseguições entre centroavante, e conseguiu arrumar isso com o Mikel Merino jogando de centroavante, fazendo muitos gols. Vamos ver como isso vai se dar na Copa do Mundo. Tem Pedri, tem Rodri, tem uma infinidade de jogadores muito bons, o Cucurella, que é muito bom no lateral também, principalmente na marcação, uma defesa bem fixa, o Cubarsi tem crescido muito. Enfim, é uma base ali que tem muita coisa do Barcelona, muita coisa do Real Madrid e, sobretudo, muita coisa relacionada à identidade de jogo que a Espanha constrói nos últimos 15 anos. E isso a gente vai poder ver na Copa do Mundo, só que agora com mais capacidade de decisão. E nessa Copa do Mundo a Espanha tem um craque no último terço para decidir, que é o Lamine Yamal. E na minha ótica, por enquanto, até aqui, vamos ver se perdura até o fim, ela assume o primeiro lugar, porque ela tem conjunto e ela tem poder de fogo, capacidade de decisão. Então acho que a Espanha é a primeira colocada, para mim fácil até aqui, portanto assume o primeiro posto, que era do Brasil. O Brasil resistiu aqui até o grupo H, mas agora é da Espanha. Falando de Cabo Verde, alguns destaques ali individuais, o Dailon Livramento, que jogou na Itália, o Ramiro Monteiro também um destaque, o Logan Costa, que é zagueiro titular do Vila Real, mas nada assim muito incrível. Acho que o grande mérito aí Cabo Verde já teve em superar Camarões nas eliminatórias e garantir a vaga direta à Copa do Mundo. E nesse grupo tem a Arábia Saudita, que ela pode competir, mas é muito difícil com Espanha e Uruguai ela arrumar algo diferente que não seja uma derrota. Cabo Verde a gente vai colocar numa posição bem abaixo aí no nosso ranking, mais à frente de Curaçao e Haiti. A gente fala da Arábia Saudita. A Arábia Saudita vai ficar bem abaixo nesse ranking também, nem tanto acima de Cabo Verde assim. Acho que ela tem o Salem Al-Dawsari como o seu grande jogador, ali, o maior talento do Al Hilal. A seleção frágil, que teve uma trajetória ruim nas eliminatórias, só precisou da quarta fase para avançar, venceu a Indonésia no sufoco, tendo que virar o jogo por 3-2, e depois empata com o Iraque, consegue ficar em primeiro lugar daquela fase 4, um grupo de 3 equipes, consegue avançar só com a quarta fase,
teve muita dificuldade para acompanhar o Japão, para acompanhar a Austrália na fase anterior, alguns resultados que ficaram aquém. Acho que a Arábia não conseguiu sobrar nas eliminatórias, conseguiu vaga porque a Ásia tinha 8 vagas, então a Arábia ela vai ficar numa posição bem abaixo, a gente vai colocar ela abaixo da África do Sul e acima da Nova Zelândia. E fechando com o Uruguai, é uma boa seleção, teve um ótimo momento inicial nas eliminatórias, depois do segundo turno muitos empates, algumas derrotas também, ficou um pouco aquém, mas tem Valverde, que é um craque internacional, que pode ser um cara a decidir em lances esporádicos, em chegadas de finalização, ele sempre muito preciso, é um cara extremamente técnico, e outros jogadores que têm brilho técnico, é o caso do Arrascaeta, é uma seleção com alguma reserva técnica, mas acho que chega abaixo de mundiais anteriores recentes. No entanto, a gente coloca o Uruguai numa posição razoável para boa. Eu coloco, sinceramente, imediatamente atrás do Equador. À frente da Escócia, mas atrás do Equador. O Uruguai começou esse ciclo bem promissor, mas foi caindo pouco a pouco e tem resultados em amistosos bem discutíveis. Tomou uma goleada dos Estados Unidos, por exemplo. Dificuldades grandes aí para vencer jogos por enquanto. Vamos ver como é que vai ser na Copa. Mas a expectativa minha do Uruguai é de passar nessa chave, mas posteriormente a isso não acredito um avanço mais longo não. Vamos lá, com os 8 grupos avaliados de A a H, vamos dar uma passada geral nessa classificação até aqui de 1 a 32. Vamos nessa. Liderança da Espanha, primeiro lugar, absoluta. Segundo lugar é do Brasil. Terceiro lugar vem a Alemanha. Quarto é a Suíça. Quinto, Holanda. Sexto, Japão. Sétimo, Marrocos. Oitavo, Bélgica. Nono, Turquia. Décimo, Suécia. 11º, Costa do Marfim, 12º, Equador, 13º, Uruguai, 14º, Escócia, 15º, Estados Unidos, 16º, Bósnia, 17º, México, 18º, Coreia do Sul, 19º, Paraguai, 20º, Chequia, 21º, Egito, 22º, Irã, 23º, Tunísia, 24º, Austrália, 25º, Canadá, 26º, África do Sul, 27º, Arábia Saudita, 28º, Nova Zelândia, 29º, Canadá, 30º, Cabo Verde, 31º, Curaçao e na lanterna, o Haiti. Então a gente fala desse grupo I de França, Senegal, Iraque e Noruega. Um baita de grupo também, com destaque aí para, claro, França, Noruega e Senegal. A França, com certeza, mais uma vez, uma das grandes favoritas. Elenco não é tudo, mas quer dizer muita coisa. Não dá para negar, a França tem o melhor elenco. Tem que estar aí no hall das melhores candidatas, das mais fortes candidatas, e está na nossa santíssima trindade aqui de favoritas, né? É um elenco que tem Mbappé, Doué, Olise, Dembélé, Cherki, Barcola, falei no Dembélé já, não sei, acho que já. Colomoni, Marcos Thuram, isso aí só para parar no ataque, né? Se a gente for falar de trás, a gente vai falar de Konaté, Upamecano, um zagueiro extraordinário, Lucas Hernandes, Theo Hernandes, Camavinga, mais à frente, N'Golo Kanté. É um elenco simplesmente sensacional. Tchouaméni. A França é, claro, sempre que a gente for fazer uma lista séria, a França vai estar entre as grandes favoritas da Copa. Vou usar como critério, e aqui é uma classificação, se fosse uma tier list eu colocaria ali a França junto com a Espanha, mas como a gente precisa classificar, eu vou usar como critério para ficar abaixo da Espanha, a França, pelo critério que elas se enfrentaram em 2 semifinais recentes, a semifinal da Nations League, 5-4, a Espanha chegou a estar ganhando por 5-1, e a semifinal da Eurocopa, 2-1 para a Espanha também. Então elas se enfrentaram, tiveram esse enfrentamento, e a Espanha venceu 2 vezes. Então, por esse motivo, eu acho que o conjunto espanhol, ele ainda, nesse confronto direto, ele é capaz de superar o melhor elenco que a França tem à disposição, a infinidade de jogadores espetaculares que ela tem atualmente. Então, acredito que a Espanha fique em primeiro, continua, e a França passa a ocupar o segundo lugar desse nosso ranking, ultrapassando o Brasil. Falando de Senegal, é uma seleção forte, das mais fortes africanas, acho que só fica abaixo de Marrocos mesmo no continente. Senegal tem muitos jogadores em centros muito importantes, em equipes importantes. Idrissa Gueye, Pape Sarr, Pape Gueye, Sadio Mané, está na Arábia Saudita hoje, Nicolas Jackson do Bayern, uma série de jogadores aí importantes em Bahia, do PSG, e por aí vai. O Senegal é uma equipe bem forte, uma zaga bem imponente, com Koulibaly ainda em ótima forma. Ao longo das eliminatórias demonstrou dificuldade para assumir o primeiro lugar da sua chave, que era o grupo B. Só foi assumir essa liderança na antepenúltima rodada, quando conseguiu virar um jogo para cima de República Democrática do Congo, ali assumiu a liderança e conquistou a vaga na Copa. Tem potencial,
mas até esperava mais desse ciclo senegalês. Mesmo assim, acho que, contento até. Então coloco o Senegal sim numa boa colocação, vai estar entre aquelas seleções média alta aí da Copa do Mundo, numa prateleira boa. Então, por enquanto, vai ocupar o 11º lugar aqui nesse ranking, que está posicionado exatamente abaixo da Turquia, à frente da Suécia, abaixo da Turquia. Uma boa seleção do Senegal, promete dificuldades aí na estreia para a França. Falando do Iraque, não tem muito a se colocar. O Iraque é a última seleção a conquistar vaga na Copa do Mundo, é exatamente a 48ª a garantir vaga. Não vai ficar na última colocação, na 48ª, mas também vai ficar na parte de baixo. O Iraque é uma seleção que foi exatamente precisou da última fase das eliminatórias asiáticas para chegar na Copa do Mundo, foi até a 5ª fase, foi para a repescagem intercontinental, conseguiu bater a Bolívia e não promete grandes coisas. Tem alguns jogadores jogando em equipes europeias, mas sempre equipes muito pequenas da Europa. Tem aí o destaque do Iqbal, talvez um meia, que chegou a ter passagem na divisão de base do Manchester United, hoje joga na Holanda, nada demais. O Iraque teve aí resultado, chegou a perder um jogo para a Palestina nas eliminatórias, quase colocou em xeque seu avanço para a 4ª fase, por exemplo, mas conseguiu chegar posteriormente. Está num grupo muito complicado de Senegal, França e também Noruega. Então eu vou colocar aí o Iraque. Ele chegou a ter uma disputa na 4ª fase com a Arábia Saudita e foi superado, então eu vou colocar ele abaixo da Arábia e também abaixo da Nova Zelândia. Então vai ficar até aqui na 31ª posição, só à frente do Catar, à frente do Cabo Verde, à frente do Curaçao e à frente do Haiti. É um empate técnico com o Catar, então acho que ele vai levar uma vantagem na defensiva. O Iraque é uma equipe que toma menos gols do que o Catar, e no enfrentamento com seleções maiores, o Iraque tem chance de ser um pouco mais competitivo num jogo ou outro, não ser goleado, né? Já o Catar é um time mais aberto. É claro que para essa Copa o Catar está num grupo muito mais fácil, com adversários mais fáceis, né? O Iraque acabou dando mais azar, mas eu acho que num contexto geral de Copa, o Iraque teria mais chances até do que o Catar de não ser goleado em todo jogo e tal. Noruega é uma ótima seleção, grande candidata a ser uma das grandes surpresas da Copa do Mundo, de avançar bastante, quartas de final, quem sabe, por aí. É possível, nada de outro mundo. A Noruega fez uma eliminatória impecável, única 100%, ganhou todos os jogos, praticamente todos de goleada, e conseguiu ter o melhor ataque disparadamente das eliminatórias europeias. O principal goleador, o Erling Haaland, que fez o dobro de gols do vice-artilheiro. Então os números da Noruega, as estatísticas são sensacionais. Ganhou da Itália 2 vezes, e as 2 de goleada, 3-0, 4-1. A Noruega foi perfeita no ciclo para a Copa do Mundo, né? Na Eurocopa não, antes não. Mas para a Copa do Mundo ela foi sensacional. É uma candidata muito forte. A surpresa tem o Haaland, tem o Nusa, que foi um jogador espetacular nesse ciclo de Copa do Mundo. Enfim, o Sorloth, que se adaptou muito bem nessa equipe para conseguir jogar junto com o Haaland no ataque. É uma equipe bem. O Ajer, ótimo zagueiro do Brentford, né? Do grandão, bom jogador. O Odegaard, que é o cérebro da equipe também. Enfim, é uma Noruega bem forte, bem interessante, a melhor Noruega aí que eu já vi, pelo menos. Então agora tentar classificar essa Noruega aí no meio de outras seleções fortes aí nesse patamar médio-alto da Copa do Mundo. Então eu vou colocar a Noruega, não é fácil, ela fica ali numa disputa com Holanda, Japão. Vou colocar a Noruega em 7º lugar até aqui, tá no top 10, entre Holanda e Japão, acima do Japão, abaixo da Holanda. Vamos para o grupo J, que tem Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. Essas 4 seleções. Começando pela Argentina, atual campeã do mundo, claro, que vai estar entre as boas candidatas. Sinceramente, não está na minha santíssima trindade de favoritas para essa Copa do Mundo, mas claro, é uma das favoritas, pelo menos auxiliares ali. Tem grandes chances também. A Argentina continua com uma base muito parecida, que foi campeã do mundo, jogadores, claro, mais envelhecidos, é uma geração mais envelhecida que continua com os problemas de antes, problemas nas laterais, por exemplo, tem o Otamendi já bem veterano, por exemplo, na zaga, mas continua, enfim, Lionel Messi cada vez mais veterano, mas tem um respiro de nova geração surgindo também. É o caso do Almada, é o caso do Marco Antônio, que ainda não é titular da seleção, mas vai certamente estar nesse grupo. E você tem também, claro, o Enzo Fernandes, que ainda é muito jovem, e alguns jogadores jovens ali no bolo que já estavam na geração anterior, campeão do mundo. Continua sendo uma seleção forte, mas acho que ela fica, em termos de elenco, em termos de conjunto, ela fica abaixo dessas principais candidatas que a gente vai apontar aqui ao final do vídeo. Ela, por enquanto, vai ficar em 3º lugar, claramente à frente do Brasil, acho que é bem claro que está à frente do Brasil e Alemanha.
ficou 10 pontos à frente do Brasil nas eliminatórias, mas não só por isso, por todo o contexto, por vir de um título, por vir de uma seleção já pronta, que já joga junto nesse período todo, com poucas mudanças, aquela mesma base, Enzo Fernandes, McAllister, continua muito forte, Lautaro Martins, e o Messi pode vir a ser um problema que a Argentina vai ter que lidar de como tirá-lo da seleção caso ele não queira sair tão cedo. O Messi pode ser que nessa Copa do Mundo já tenha uma demonstração de queda de rendimento. Para quem assiste o Inter Miami jogar, percebe que em muitos momentos esse time acaba sofrendo e às vezes em alguns casos fica com um a menos, né? Mas como lá na MLS o jogo é tudo meio aberto, né? Fica tudo muito fácil para jogar, mais fácil de jogar contra as defesas dos Estados Unidos lá. O Messi consegue se destacar, mas em alguns casos ficou bem claro. Eu lembro que o Inter Miami jogando com o Palmeiras estava muito bem no jogo, ganhando de 2-0, de repente sentiu cansaço, Suárez e Messi continuaram em campo e o time foi sentindo. Você já acaba jogando com 2 a menos na hora de defender, né? Então, fico muito curioso para ver como vai ser essa reta final de Messi e seleção argentina. Talvez pode ser que essa Copa represente esse fim de ciclo, caso o Messi vá mal, por exemplo, na Copa e claramente prejudique a seleção. Pode ser que isso aconteça. Mas não dá para botar a Argentina numa posição ruim, ela fica na frente do Brasil, fica na frente da Alemanha, é uma boa candidata ao título, mas não está na minha trinca de favoritas principais, não. A Argentina, por enquanto, terceira colocada. Bom, falando da Argélia, uma seleção africana, com aquele estilo árabe de jogo, a Argélia teve tranquilidade até na eliminatória para a Copa do Mundo, exceto nos jogos contra a Guiné, perdeu em casa por 2-1 e fora não conseguiu vencer, também só empatou, mas todos os outros confrontos venceu. A Argélia é uma seleção boa, ela tem jogadores de frente muito destacados, é o caso do Mahrez, que está no Al-Ahly, agora lá na Arábia Saudita, mas tem o Chouri do Olympique de Marseille, tem o Elamine Yamoura, Mohamed Yamoura do Wolfsburg, da Alemanha, né, foi o artilheiro da Argélia nas eliminatórias. E tem outros jogadores do BCBN, do Borussia Dortmund mais atrás, do Atinouri, do Manchester City na defesa também. Então eu acho que a Argélia merece ficar numa posição intermediária nessa nossa classificação. Ela vai ficar, claro, que abaixo do Marrocos, por exemplo, mas ela vai ficar numa posição boa ali, brigando com os Estados Unidos, Escócia. Vamos colocar ela em 19º lugar, abaixo da Escócia, mas acima dos Estados Unidos. 19º posto, então, para a Argélia. Vamos falar da Áustria. A Áustria é uma seleção bem importante, das europeias que eu gosto, muito bem nesse ciclo, depois do pós-Copa de 2022, a Áustria vem numa crescente muito interessante, fez uma Euro maravilhosa, estava num grupo que tinha França e Holanda, e também a Polônia. Ela venceu a Polônia, como era de se imaginar, por 3-1, e depois venceu a Holanda também, e se classificou, acabou sendo surpreendida pela Turquia nas oitavas. Mas é uma Áustria boa, tem muito jogador cadeirudo ainda, de cintura dura, mas tem bons valores. Bom centroavante, Arnautovic, Gregoritch, tem o Sabitzer, o Chukwuemeka, eu não sei falar o nome dele direito, que é também do Borussia Dortmund, mas um bom valor. É uma seleção interessante, muito bem armada e tem alguma qualidade técnica do meio para frente. Acho que a Áustria vai ficar numa boa posição, ela vai brigar ali com a Bélgica, acho que ela está nesse patamar aí de seleções, vou colocar nesse momento em 11º lugar, abaixo de Marrocos, à frente da Bélgica. Fala da Jordânia, que teve uma eliminatória para a Copa do Mundo muito boa, muito positiva, foi muito bem. É verdade que teve um início melhor do que o final. Jordânia é a atual vice-campeã da Ásia, né, perdendo a final para o Catar. Teve uma classificação tranquila, pouco a se dizer sobre os jogadores, é mais aquela linha também de seleções árabes, tem tanto destaque no ataque, muito mais voltada para a defesa. Vamos ver o que a Jordânia pode nos proporcionar nesse Mundial. Eu coloco a Jordânia uma posição ali próxima da Tunísia, mas abaixo da Tunísia. Mas acho que merece ficar ali junto com a Austrália. Vamos colocar a Jordânia na 30ª colocação. Bom, vamos lá falando do grupo K, o grupo que tem Portugal, Colômbia, Uzbequistão e República Democrática do Congo, começando por Portugal, que está na minha santíssima trindade de favoritas para essa temporada. Acho que ela passa um pouco pelo que a França vive hoje, em termos de elenco, em diversidade de atletas para as mesmas posições e, sobretudo, ofensivamente, mas não só. Você pensa no Nuno Mendes, principal lateral do mundo hoje, ou pelo menos um dos melhores, com certeza. Você vai falar de João Cancelo, e aí esse elenco extraordinário que passa por Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, João Félix, Cristiano Ronaldo, não dá para esquecer,
Rafael Leão e tantos outros jogadores importantes de Portugal. Agora, a mesma discussão vale para o Messi, que a gente falou do Messi para a Argentina, vale para o Cristiano Ronaldo em Portugal. Até onde o Cristiano Ronaldo vai ser fundamental, vai ser decisivo, vai fazer os gols que Portugal precisa para eventualmente ser campeão do mundo pela primeira vez, e até onde será que ele atrapalha? Será que vai chegar a ter isso, a atrapalhar Portugal? Do mesmo jeito que Messi pode representar esse fim de ciclo na Argentina nessa Copa, o Cristiano Ronaldo também pode significar esse fim de ciclo melancólico até. Não sei, não é a minha aposta particularmente, é que o Cristiano reinventado como camisa 9 já há muito tempo, é verdade, mesmo que veterano, ele pode ser uma solução, e Portugal tem de onde tirar ali para substituir, né? Você tem imediatamente a possibilidade do Gonçalo Ramos, por exemplo, que é outro que faz parte desse elenco muito bom de ataque, né? Não falei no Pedro Neto também. Portugal é muito forte no elenco. Só que eu vou colocar Portugal à frente da França, em segundo lugar. Essas três fazem parte da minha santíssima trindade das favoritas aí, da nossa aqui do Até a Copa, né? Espanha, Portugal e França. Vou colocar Portugal à frente da França porque eu acho que o processo dessa seleção portuguesa, que já vem de 4 anos, ela é um processo de crescimento, de maturação, de consolidação no cenário. Ela veio como uma possibilidade de chegar numa eventual semifinal na Copa anterior, foi até as quartas, caiu para Marrocos, e depois disso ela se consolidou no cenário. Ela foi até as quartas de final na Euro, caiu nos pênaltis para a França. Na Nations League conseguiu ser campeã da Nations League, batendo a Espanha na grande final. Então Portugal, eu vejo que nesse ciclo ela se consolidou entre as melhores seleções do mundo de fato. O que era antes um potencial virou algo consolidado. E eu acho que Portugal chega para essa Copa com essa geração, com esses jogadores todos que eu mencionei. Quase todos eles já têm Copa nas costas, né? Já participaram, já estiveram numa Copa do Mundo. Eles chegam muito consolidados, na minha opinião, entre as três favoritas, as três grandes favoritas, e colocam à frente da França por conta desse processo de maturação. A França, nesse elenco formado, ainda precisa de mais maturação. Tem o Mbappé, que é sensacional, que já tem 2 Copas decididas ali por ele, que ele carregou a França, tem alguns outros, mas tem muita gente nova, que ainda não teve oportunidade em Copa do Mundo, Ekitike, Doué, Olise. Então a França, eu acho que ela ainda precisa passar pelo processo de maturação na hora da decisão. É claro que na hora tudo pode acontecer, mas eu acho que Portugal está um passo à frente por isso. Tem um elenco não tão bom quanto, mas é muito bom o suficiente, quanto a França, eu digo, né? Mas tem um processo aí de evolução que eu acho que Portugal passou e por isso estaria à frente. Muito difícil, acho que essas três no mesmo patamar, Espanha, Portugal e França, mas vou colocar Portugal em segundo, à frente da França por esse motivo. Bem empatadinhas as três, acho que essa a gente forma aí a nossa santíssima trindade de favoritos, Espanha, Portugal e França, para essa Copa do Mundo. Na nossa opinião, você pode, claro, discordar aí, colocar outra favorita que você acha que é uma das principais, mas aqui, como a gente está classificando, a gente coloca Portugal em segundo e a França agora cai para terceiro. Vamos falar da Colômbia, uma ótima seleção, uma boa seleção da América do Sul. Acho que é super valorizada em alguns momentos. Acho a Colômbia forte, tem muitos jogadores para se provarem nessa Copa do Mundo. Por exemplo, tem o João Arias, né, que está no Palmeiras, deve ir para a Copa, mas é um jogador que bateu na Europa e voltou, né? Teve que voltar para jogar aqui na molezinha do futebol brasileiro, né? Na Premier League não vingou tanto assim, foi reserva muitas vezes e tal. Tem Luiz Dias, que é sensacional, que é o grande craque colombiano, de fato, é um cara que pode levar essa seleção bem adiante, quem sabe oitavas, quartas de final, não chego a duvidar disso. É uma boa seleção no geral. Tem bons jogadores de meio, tem o Ramos Rodrigues, que certamente vai para mais uma Copa, já citamos o João Arias, por exemplo, e alguns outros jogadores, Richard Rios, que agora está no Benfica, também bom jogador, mas eu sinceramente acho que falta centroavante, por exemplo, na Colômbia, né? Tem o Lucumi, que é um bom zagueiro ali da Itália, mas nada extra classe. Falta centroavante para a Colômbia, como eu comentei, João Córdoba, Rafael Borré. Então acho que a Colômbia é uma boa seleção, é forte sim. Eu talvez pareça muito crítico nisso que eu estou falando, mas eu acho a Colômbia boa. Eu estou tentando tirar, porque às vezes muita gente coloca a Colômbia como excelente, maravilhosa. Eu não acho. A Colômbia é uma seleção comum, uma boa seleção sul-americana. Acho que depois da Argentina e do Brasil, evidentemente, a Colômbia. Hoje, acho que ela vive um momento melhor do que o Uruguai e ela é mais equilibrada do que o Equador, ela tem mais potencial ofensivo, né? Tem o Luiz Dias, que é um craque internacional, mas eu não coloco a Colômbia tão alto assim, não. Vou colocar a Colômbia no 15º lugar, acima de Senegal, abaixo da Turquia. Vamos falar do Uzbequistão. O Uzbequistão
É uma seleção que vem há muito tempo trilhando o caminho para chegar na Copa do Mundo e conseguiu finalmente. Teve como grande mérito sempre enfrentar o Irã em todas as fases e não perdeu. Empatou todos, foram 4 jogos contra o Irã e empatou todas as vezes. Isso é um mérito do Uzbequistão. Tem aí como destaque o Kuzanov, que é um zagueiro do Manchester City, né, já atuante na Premier League e tal, não é titular, mas é um jogador usável, né, usado eventualmente. Tem o Faizullaev e o Shomurodov, que são os 2 jogadores do Başakşehir da Turquia. Fora isso, muita gente espalhada mundo afora. Pelos resultados das eliminatórias, ela conseguiu a classificação com muita tranquilidade. Então o Uzbequistão merece ficar numa posição, claro, que não vai ser na parte de cima, mas também não vai ser tão lá embaixo, não. A gente coloca o Uzbequistão em 32º lugar, logo abaixo da Tunísia e à frente da Jordânia. Uma posição boa, ela está abaixo aí de uma seleção que recentemente empatou com o Brasil, a Tunísia, que também se classificou com facilidade para essa Copa. 32º lugar para o Uzbequistão. Vamos falar da República Democrática do Congo, que vai ficar numa posição interessante também. Ela chegou a liderar o grupo de Senegal nas eliminatórias africanas por um bom tempo, deixou escapar a classificação direta para a Copa, uma virada inacreditável nos minutos finais que sofreu contra Senegal jogando em casa, venceu por 2-0, tomou 3-2, 3 gols, né, no segundo tempo, e permitiu aí perder o primeiro lugar da chave, ficando em segundo. Foi para a eliminatória, para a repescagem interna e conseguiu vencer a Nigéria na grande final, nos pênaltis, se classificando para a repescagem intercontinental e conseguiu vencer a Jamaica na grande final por 1-0. Tem como grande destaque aí, veterano Bakambu, 35 anos, está jogando no Bet, né? Ele chegou a jogar na China, no Beijing Guan, junto com o Renato Augusto. Cheguei a ver muitos jogos do Bakambu com o Renato Augusto no Beijing Guan. Tem muitos jogadores atuando na Europa, né? Muita gente na França. É uma seleção com alguma rodagem, não é uma seleção de bobeira. Não vai estar, claro que não vai estar na parte de cima, vai estar até bem perto do Uzbequistão. Acho que vai ser um jogo pau a pau entre as duas. Vou colocar a República Democrática do Congo em 35º, logo acima do Canadá e abaixo da Austrália. Mais uma vez a gente vai falar do nosso projeto A Copa e o Mundo. Prometo que é a última nesse vídeo. A gente está lançando 2 livros referentes aos mundiais de todos os tempos da história. Esse projeto A Copa e o Mundo, ele vai trazer um fascículo para cada edição de Copa do Mundo, contando todos os bastidores das histórias mais conhecidas, as mais escanteadas. E você, claro, ao ler esses fascículos todos, vai conhecer ainda mais da história das Copas do Mundo. É muito legal. Já lançamos 2 edições, 2 fascículos. Estão aqui disponíveis nos links da descrição para vocês adquirirem. O primeiro é A Gênese sobre o Céu de Montevidéu, que fala tudo sobre a Copa de 1930, e O Futebol de Farda, sobre os signos do fascismo da Copa do Mundo de 1934. São 2 livros excepcionais que trazem um pouco dos bastidores dessas Copas do Mundo, das histórias e, claro, os detalhes dos jogos de cada uma das fases. Enfim, campeão Uruguai em 1930 e a Itália como grande campeã de 1934. E ao longo desse ano e dos próximos anos lançaremos todas as edições contando um pouco sobre cada uma das Copas do Mundo. São livros de mais de 100 páginas, vale muito a pena a leitura e, claro, você se torna um apoiador aqui do Até a Copa. Vamos falar do último grupo, o grupo L. O grupo tem Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá. Já ia esquecendo do Panamá, é bom lembrar do Panamá. Seguinte, Inglaterra tem um elenco extraordinário. Se a gente for parar para lembrar, a gente vai lembrar de 2 craques sensacionais. O Harry Kane, que vive uma temporada fabulosa, e também, claro, o Bellingham, mas não só eles, tem o Eze, o Madueke, o Foden, o Palmer, o Gordon. Se a gente volta um pouco mais para trás, do meio para trás também é muito forte. Reece James, Declan Rice. É uma Inglaterra muito poderosa e que também está aí, tipo como a gente falou de Portugal, se consolidou aí nos grandes resultados, vice-campeã da Euro, chegou muito bem aí, vem chegando em semifinal de Copa. Enfim, a Inglaterra pronta aí para disputar o campeonato. Não está na minha tríade ali de favoritas, como a gente já mencionou, França, Portugal e Espanha. Mas ela é uma das grandes candidatas, sem dúvida nenhuma, uma equipe equilibrada. Agora tem um técnico renomado, diferentemente dos anos anteriores, né, que era o Southgate. Agora não, eu tomo um Tuchel, o cara mais estrada. Então a expectativa é boa para a Inglaterra. Está num grupo bem viável para classificar. Acredito que a Inglaterra não vai ter dificuldade. E é sim uma das boas candidatas. A gente tem que partir para comparação, né, para a gente fazer essa classificação. Se fosse uma tier list, eu colocaria ela junto com a Argentina. Para classificar, eu ainda vou desempatar favoravelmente aí nesse caso para a Argentina. Acho que a Inglaterra vai ficar no 5º lugar,
Talvez falte mais alguma coisinha aí, falta um título, talvez chegar com um pouquinho mais de confiança, um pouco mais de moral, acreditando que dá para ganhar. Porque a Inglaterra tem condições para isso. Ela está abaixo nos elencos de França relacionada a Portugal, tem menos conjunto do que a Espanha, mas ela tem um potencial. Se ela tiver uma chave um pouquinho viável, ela chega lá, é a atual vice-campeã da Euro e é uma seleção inegavelmente muito boa. E aí é uma posição definitiva. Ela está à frente do Brasil, abaixo da Argentina, mas quase no empate técnico ali com os argentinos. Vamos falar da Croácia. Muito pouco a se criticar nos croatas. Acho que é uma seleção que de 4 anos para cá ela melhorou. Ela teve um desempenho muito ruim na Euro, é verdade, mas depois disso as coisas clarearam. É uma seleção que manteve boa parte dos seus atletas, claro, mais envelhecidos, mas foi entrando uma nova geração aí, acrescentando a equipe. Eu acho que hoje tem um trio de defesa muito bom, que é formado pelo Charles Takar, pelo Chutalo e pelo Gvardiol, e ainda tem o Stanisic. Essa linha de zaga é muito boa, o Stanisic, Gvardiol nas laterais, Chutalo e Charles Takar. Mais à frente você tem ali Modric, o talento do Kramaric, o Perisic aparecendo eventualmente nos jogos, às vezes pela ponta, às vezes no ataque, às vezes por dentro. É uma equipe bem forte. Dessa vez tem o Matanovic, que é um centroavante de 2 metros de altura, do Freiburg, que pode ser um cara para bolas aéreas, se a Croácia estiver precisando. Bom, a Croácia tem uma defesa muito forte para essa temporada, para essa Copa do Mundo. O meio-campo continua muito técnico, com aquela velha escola iugoslava, que a Croácia é a herdeira natural desse futebol. A Sérvia não ficou com esse espólio da Iugoslávia, ficou com a Croácia. E é a atual terceira colocada da Copa do Mundo, fez um ciclo muito limpo para chegar à Copa do Mundo, dentro do esperado, fez uma ótima Nations League também, quartas de final, só foi eliminada pela França nos pênaltis. Eu não tenho motivo para botar a Croácia mal colocada. Então eu vou ter que tentar encaixar a Croácia aí nesse top 10 de algum jeito. Ela vai entrar... Eu vou colocar ela na frente da Holanda, abaixo da Suíça, apenas. A Croácia é a 9ª colocada no nosso ranking. 9º lugar para a Croácia, logo à frente da Holanda e abaixo da Suíça. Gana, agora mais uma africana. Bom, Gana não está entre as melhores africanas, mas também não está entre as piores. Tem um trio interessante no ataque com o Iñaki Williams, né, do Athletic Bilbao, o irmão do Nico Williams, que atuou pela Espanha, o Semenyo, do Manchester City, e você tem o Jordan Ayew, já bem veterano, ele está atuando no Leicester, ainda em alto nível, também é um trio de respeito. Gana, e tem diversos jogadores espalhados pela Europa, uma seleção também rodada, experiente, fez uma eliminatória razoavelmente segura, teve um início problemático, mas logo deu uma arrancada e conseguiu garantir a vaga na Copa sem muito instinto. Vem, no entanto, uma sequência péssima de amistosos, perdeu para Japão, perdeu para Coreia do Sul, teve goleada aí no meio, tomou 5-1, agora acho que foi para a Áustria, perdeu 5-1 para a áustria, verdade, e são 4 derrotas nos amistosos. Gana eu não posso colocar numa posição muito boa, nem tão ruim assim, eu vou posicionar Gana na 27ª colocação, já é a posição definitiva para ela. Ela vai ficar na 27ª colocação, logo à frente do México. Atrás da Bósnia, à frente do México. Fechando com o Panamá, das seleções classificadas diretamente pela eliminatória na CONCACAF, acho que ela é melhor nessa comparação com Curaçao e Haiti, que o Panamá fica à frente. Recentemente teve amistosos contra a África do Sul, conseguiu vencer um deles, né? Teve um empate 1-1, depois venceu por 2-1. Está mais ou menos nesse nível. Tem um jogador conhecido, o Kadir Barria, jogador do Botafogo, atacante do Botafogo, já fez até gol. É uma seleção aí de baixo nível, não deve ter chance de classificar nesse grupo. Tem ali Gana, será que dá jogo? Croácia e Inglaterra, bem mais difícil. Panamá é uma seleção com um pouquinho mais de experiência internacional do que Haiti e Curaçao. Vou colocar à frente das duas, mas não muito à frente. Como ela ganhou da África do Sul, vou botar ela imediatamente à frente da África do Sul, no 40º lugar. Fechando, portanto, esse ranking. Agora, a gente vai dar um geralzão em como ficou de primeira até 48, 48ª. Vamos lá? Então, vamos dar uma passada geral para a gente finalizar. A gente teve aí a primeira colocada no nosso levantamento, na nossa classificação, a Espanha. A Espanha, primeira colocada. Segundo, Portugal. Terceiro, a França. Para mim, esse é o trio de favoritas principais da Copa do Mundo. Na sequência, quarto colocado, a Argentina. Quinto lugar para a Inglaterra. Sexto lugar, o Brasil. Coloco a Argentina e a Inglaterra um passo à frente do Brasil. E aí, nesse passo atrás, em sexto lugar, o Brasil. Sétimo lugar, a Alemanha. Um pouco mais para trás, o oitavo lugar, a Suíça. Nono lugar, a Croácia. E fechando o top 10, em 10º lugar, a Holanda. 11º lugar, Noruega.
quase chegando no top 10. 12º, Japão, ficou muito perto também do top 10. 13º, Marrocos. 14º, Áustria. 15º, Bélgica. 16º, Turquia. 17º, Colômbia. 18º, Senegal. 19º, Suécia. 20º, Costa do Marfim. 21º, Equador. 22º, Uruguai. Vai ter muita gente dando ataque de pelanca aí. Podem me humilhar, à vontade. Uruguai, 22º. Tá bom. Talvez eu tenha exagerado, pode ser. É possível que eu tenha cometido injustiças aqui. É muito difícil classificar de 1 a 48, hein? Na sequência, 23º, Escócia. 24º, Argélia. 25º, Estados Unidos. 26º, Bósnia. 27º, Gana. 28º, México. 29º, Coreia do Sul. 30º, Paraguai. 31º, Chequia. 32º, Egito. 33º, Irã. 34º, Tunísia. 35º, Uzbequistão. 36º, Jordânia. 37º, Austrália. 38º, República Democrática do Congo. 39º, Canadá. 40º, Panamá. 41º, África do Sul. 42º, Arábia Saudita. 43º, Nova Zelândia. 44º, Iraque. 45º, Catar. 46º, Cabo Verde. E as duas últimas, 47º, Curaçao. 48º, Haiti. É isso. Curtiram o vídeo? Deu trabalho? Foi muito longo. Sei que vocês eventualmente vão pular algumas partes. Não se culpem por isso. Mas é isso, gente. Terminamos essa classificação, esse ranking geral de primeira a 48ª. Foi difícil. A gente bem que tentou. Quero saber o que vocês concordam, o que vocês discordam. Fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem aí no chat sobre as favoritas, as piores seleções da Copa. Enfim, a gente volta brevemente, já já. Está programado para daqui a uma semana, mais ou menos, a gente começar o guia das Copas do Mundo, falando de cada uma das seleções. Deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de clicar nos nossos links aqui. A Gênesis sobre o céu de Montevidéu, falando tudo sobre a Copa do Mundo de 1930, e o Futebol de Farda, sobre os signos do fascismo da Copa do Mundo de 1934. Você clica nos links, adquire esses 2 livros e, claro, vira um apoiador aqui do Até a Copa, além de tirar muita onda sobre a história dos mundiais. É isso, turma. Até a próxima. Valeu!